Se tem uma coisa que é muito interessante na vida, é você poder identificar a pessoa que tem algum tipo de deficiência. Isso é uma coisa extremamente complicada, porque passa por um processo de educação. Essa é que é a verdade, né? O professor Dr. Keegan está aqui comigo e pode dizer melhor do que ninguém essa história, né? Muitos acidentes, incidentes ocorrem pela pessoa não entender a deficiência que a pessoa tem, né? Até mesmo o cadeirante, a pessoa não entende que ele tem uma cadeira, ele acha que tem que andar normal como todo mundo. Talvez seja um princípio de educação como um todo, e não especificamente do deficiente. Como é que o Estado, de uma forma geral, analisa esse processo antes de chegar no atleta? Bem, bom dia, Dudu, bom dia a todos que nos assistem, que nos ouvem aí. Primeiro, é uma gratidão estar aqui com você. Você é uma referência para nós na televisão. A gente te acompanhou desde pequeno lá. Sábado, a nossa atleta Rayane chorou lá junto contigo quando ela te encontrou, porque você está sempre à frente desses movimentos, né? E sempre o movimento esportivo é uma das tuas referências. Nós fomos criados, Dudu, de uma forma que a pessoa diferente, eu não vou nem falar da pessoa deficiência, a pessoa que é diferente, tem uma diferença, seja ela religiosa, de cor, de raça, né? Elas são pessoas ditas a parte da sociedade. Quando a gente vai especificamente para a pessoa com deficiência, essa pessoa, nosso primeiro pensamento é de que ela é uma pessoa incapaz, que ela não consegue estar junto com as outras pessoas na sociedade, que ela não vai conseguir trabalhar, que ela não vai conseguir estudar, que ela não vai conseguir aprender, que ela não vai constituir uma família, que não vai poder praticar um esporte, porque a gente está acostumado, fomos criados a pensar que a pessoa com deficiência é uma pessoa limitada. E a primeira palavra que talvez venha na mente de muitas pessoas é essa questão da limitação. Quando a gente consegue enxergar a pessoa com deficiência pelo outro lado, que é o olhar da capacidade, das competências, daquilo que ela pode fazer, até ela se surpreende. Porque ela já está habituada a ouvir das pessoas que ela não vai conseguir, que ela tem que ficar dentro de casa. E quando a gente desconstrói isso, até mesmo com a pessoa com deficiência, ela pode alcançar o patamar que ela quiser na sociedade. E no Amazonas a gente já vê alguns casos assim positivos em relação à pessoa com deficiência. Nós já vemos algumas pessoas surdas que estudaram nas escolas de surdo e hoje são mestres, doutores, estudam na UFAM. Trabalho na UFAM, trabalho na UEA e são surdos. Pessoas com deficiência física adentrando o mercado de trabalho. E aí lá no Centro de Referência Paralímpica a gente também valoriza essa questão, porque a gente já vê alguns atletas nossos galgando faculdade, estudando, fazendo educação física. Nós tivemos esse ano o ingresso de 3 atletas na Faculdade de Educação Física, tanto pública na UFAM e UEA, quanto numa faculdade particular, outro que está fazendo administração. Então, o esporte é uma maneira de fazer com que essas pessoas estejam incluídas na sociedade e que faz com que cada vez mais pessoas entendam que essas pessoas têm competências, têm habilidades e que elas podem estar participando. Então, agora a gente estava até falando, a gente quer também pessoas que não são especialistas na área nesse movimento, porque essas pessoas é que vão nos ajudar também a entender que a pessoa com deficiência pode estar na sociedade participando de forma ativa. Entrando na nossa área, né, e aí você falou um assunto que eu depois quero conversar sobre isso, a estrutura do esporte paralímpico brasileiro, ele tem, e se eu estiver errado, lógico, você me corrige, você tem o Comitê Olímpico, o Comitê Paralímpico, eu tenho depois as federações especializadas, é uma coisa que vem direto para as competições. Como é que isso chega no nosso estado, por exemplo? Perfeito, Dudu. O Comitê Paralímpico lá em São Paulo, eles têm um CT que é um dos melhores da América Latina, se não um dos melhores do mundo também. E eles são responsáveis por 3 modalidades paralímpicas, que é o atletismo, a bocha paralímpica e a natação.
Então, eles são responsáveis por essas 3 modalidades. Junto com eles, tem as confederações, as nacionais, que pode ser específica para pessoas com deficiência. Ou seja, a mesma estrutura do esporte normal. Isso, a mesma estrutura do esporte. Dentro disso, eles têm uma diretoria de desenvolvimento esportivo que cuida de várias ações nacionais relacionadas ao desenvolvimento do esporte paralímpico no Brasil. Essa diretoria, ela organiza, por exemplo, o Centro de Referência Paralímpica, que aqui em Manaus nós temos um centro de referência que fica na UFAM, e lá nós desenvolvemos modalidades paralímpicas para pessoas com deficiência aqui no nosso estado, aqui em Manaus, na capital. Que a ideia agora é interiorizar. Atualmente, nós temos 4 modalidades: o atletismo, a natação, o rugby em cadeira de rodas e o halterofilismo. Já está aí no prelo para a gente tentar iniciar a questão da canoagem, da paracanoagem, do tiro com arco também, que tem um professor aqui de Manaus que vai fazer um treinamento lá específico do tiro com arco paralímpico, e também da esgrima paralímpica, que nós já treinamos um professor e também já está prestes a iniciar as atividades. E no Amazonas também nós temos outras ações paralelas, né, que também tem o Festival Paralímpico, que a ideia do Festival Paralímpico é democratizar a prática esportiva, tanto para pessoas com deficiência quanto pessoas sem deficiência. O festival é uma alegria só, num sábado. Já tivemos o primeiro agora em maio, vamos ter um agora em 20 de setembro. Crianças, adolescentes e adultos sem deficiência brincam junto com pessoas com deficiência. E o que é a mola mestra ali? O esporte paralímpico. A pessoa que não tem deficiência vai entender, poxa, tem um esporte que essa pessoa com deficiência participa e ela pode estar incluída na sociedade. E a pessoa com deficiência vai entender, tem um espaço aqui em Manaus que eu posso iniciar a prática esportiva e continuar para depois, quiçá, ser um atleta paralímpico. Kira, essa colocação que você faz é o seguinte: tu estás se direcionando para aquele que já é o para-atleta. Isso. Existe algum projeto só de integração através do esporte? Temos. Fora o centro de treinamento, no caso? Tem. O centro de referência ele cumpre essa função de atividade social, até porque nós atendemos pessoas com TEA, né? Mas também temos os parceiros, que é o PROAND, que é um programa de atividades motoras para pessoas com deficiência, que também é da FEF, que inclusive é um braço do centro de referência, foi onde tudo começou, as atividades motoras para pessoas com deficiência lá. Nós temos também o projeto da SEDUC, Treinar para Transformar, onde nós temos também ações paralímpicas no atletismo, halterofilismo, no judô. Inclusive o judô esse ano, na fase escolar, vai levar o primeiro atleta paralímpico para as Paralimpíadas Escolares. Maravilha. Né? Então, assim, a gente busca aí trabalhar desde essa iniciação, mesmo que ele não venha a desenvolver a ser para-atleta, mas pelo menos a atividade motora ele está praticando, está numa vida ativa, saudável e com qualidade de vida. Eu não vou pedir para tu dizer todas as categorias, que são 200, né? A, T, A, C, é um monte de categoria. Sim. Porque, lógico, tem que enquadrar naquele, cada qual no seu cada qual, essa que é a palavra, né? Esses eventos, eu tive nesse final de semana. O que aconteceu em Manaus nesse final de semana que passou? Ah, maravilha, Dudu. Nós tivemos aí o Meeting Paralímpico e o Parageas. Na SEDUC existe o Parageas, que já organizava, já está na 3ª edição, e que servia de classificação e que serve até hoje de classificação para os atletas em idade escolar e para as Paralimpíadas Nacional, a fase nacional. O Comitê Paralímpico organizava por regiões o Meeting Paralímpico. Então, nós participávamos em Brasília de um regional, nós selecionávamos os atletas pelo Parageas e levávamos para o regional lá em Brasília, onde tinham outros estados também que participavam. Atualmente, já tem isso 2 anos, o Comitê Paralímpico vem desenvolvendo o Meeting Paralímpico, um em cada capital do Brasil. E excelente. Sábado agora, dia 26, foi aqui em Manaus. O Meeting, ele é um conjugado de várias competições. E aí tem o Intercentros, que é para crianças de 7 a 10 anos. Tem as Paralimpíadas Escolares, que é para crianças e adolescentes de 11 a 17 anos. Tem o Meeting Paralímpico, que é para acima de 18 anos. Tem a categoria universitária também, que é para atletas que já estão fazendo faculdade, que podem ir para o nacional também, são classificados, se atingir o índice. E também o militar, que aí já tem o tiro esportivo e o tiro com arco. Esse ano a gente bateu na trave de ter o tiro esportivo, o tiro com arco. Por uma questão de arbitragem lá, junto com o comitê e a federação,
e materiais a gente não conseguiu fazer esse ano, mas a gente já tem aí uma parceria com a Federação Estadual aqui do Amazonas para a gente. Eles indicaram um professor e ele já está recebendo treinamento para começar a prática do tiro com arco com as crianças e adolescentes. Vamos fazer o seguinte, vamos ver agora. Eu estive lá batendo um papo com o pessoal que veio de Brasília, do Comitê Paralímpico, teve aqui para falar. Vamos ver o que é que ele diz sobre essa competição aqui em Manaus. A gente vem trabalhando muito fortemente na base, né, oferecendo muitas competições, oferecendo oportunidades para que essas pessoas consigam iniciar no esporte, né, para que elas consigam realmente praticar o esporte. E aí a gente sabe que quanto maior o volume, né, mais chances a gente tem aí de captar novos talentos. Então, assim, a gente tem tido realmente resultados muito expressivos. Né? Hoje o Brasil é o 5º país mundial aí no ranking, então a gente tem trabalhado cada vez mais para primeiro oferecer, né, a oportunidade, e a gente sabe que quanto mais pessoas tiverem, né, tendo acesso a essa competição, a gente vai descobrir aí grandes talentos para representar o nosso país. Já dá para identificar onde você tem um volume maior de participantes? Sendo o atletismo, sem dúvida nenhuma, tem um volume maior, porque é a modalidade que agrega mais deficiência, né? Então, o atletismo a gente trabalha com a deficiência física, visual e intelectual, né? Então, você tendo mais pessoas com deficiência, você normalmente é a modalidade de entrada, né? Aquela modalidade que é fácil de praticar, que são os movimentos aí naturais, que é correr, saltar, pular, né? Arremessar, então tudo isso são movimentos naturais. Com certeza é a modalidade hoje, carro-chefe, né? do nosso país aí, é que tem mais praticantes. É possível identificar a região que você tem maior número de participantes? Isso, e se isso tem a ver com educação, comportamento? Sem dúvida. Hoje a região sul, sudeste e depois sul são as regiões que a gente tem hoje, né, um número maior de praticantes, mas sem dúvida nenhuma, né, isso tem relação aí com a geografia do nosso país, né? Então, mas como eu falei, o comitê ele tem se esforçado muito, né, para que consiga chegar a todas as regiões do país, em todos os cantos aí desse nosso país que é continental, né, as dimensões são continentais, mas hoje, né, ainda o sul, o sudeste e o sul ainda tem um volume maior. Mas como eu falei, a gente tem trabalhado muito para que a gente consiga igualar, né, tudo isso aí nas oportunidades que a gente tem aí atletas. Hoje a gente tem atletas de todo o país, né, mas que a gente tem um volume maior também de atletas aí na região centro-oeste, nordeste e norte do país. Quais foram as modalidades que o Comitê Olímpico preferiu escolher em relação ao universo de modalidades? Na verdade, assim, a gente já tem algumas modalidades pré-definidas desde o ano passado, que é o atletismo, a natação, a bocha, o tiro com arco, o tiro esportivo e o halterofilismo, né? São modalidades hoje, o atletismo, a natação e o halterofilismo, que o CPB faz também o papel de confederação. Então, né, a gente tem uma facilidade maior de desenvolver, de trazer toda essa estrutura, né? Além a gente também está aqui nas seletivas das Paralimpíadas Escolares, então tem a bocha também aí que está envolvida nessa competição. Olha, essa é a explicação que você acabou dando, exatamente o que ele falou. E seria uma questão de custo você sair daqui com um grupo grande para Brasília, é mais barato fazer a competição aqui, como deve ser em Belém, porque uma coisa é você embarcar uma pessoa normal, você, olha, vai embora, pode ir, falei, dou a passagem. Aí eu tenho um cara que tem um cadeirante, o cara que é cego, tem um monte de outras coisas que você precisa ter para montar. Então, o custo dessa competição é bastante elevado, não é um custo muito barato. Exatamente. Esse eco do pedido financeiro tem sido atendido dentro das possibilidades? Sim, Dudu. Inclusive, o Comitê Paralímpico tem se preocupado justamente em fazer um meeting em cada região para entender a realidade de cada região. Por exemplo, eles ficaram, inclusive, muito satisfeitos. Eu conversei com o Felipe Barbosa, que é o coordenador geral do meeting, e ele disse que Manaus foi uma das capitais com mais participação, né, de pessoas. Maravilha. Teria sido maior se ainda tivéssemos o tiro com arco e a natação, mas não houve quantidade suficiente de inscritos. Mas é justamente para entrar no radar essas pessoas que têm possibilidade e potencialidade para entrar no esporte paralímpico. Porque o esporte paralímpico, como todo esporte de alto rendimento, ele tem as suas nuances e tem também as suas... não são injustiças, mas são o seu critério de participação. Nós trouxemos lá de Maués um atleta com deficiência e que na classificação funcional ele não foi aprovado, ele ficou inelegível para competir no atletismo. E o sonho dele é participar do esporte paralímpico, no atletismo. Mas ele não
não fica legível para o atletismo, mas, por exemplo, se ele abrir a mente depois que esfriar, porque quando você ouve, você não vai poder competir, a cabeça da pessoa vai longe. E é mais uma frustração. Exatamente, é mais uma das frustração. muitas que ele tem. E até entender o que é a classificação funcional, o professor, o próprio atleta e a família entender, leva um tempo e a gente está querendo abrir a mente para que ele venha para a natação, porque na natação ele classifica. Né? Então, a gente, inclusive, vai ter um outro evento de 2 a 8 de novembro, que é o camping escolar. O que é a ideia do camping escolar? O camping escolar é uma semana de imersão no esporte paralímpico. Nós vamos ter 70 atletas e 30 professores que vão aprender a trabalhar com o esporte paralímpico, seja na escola, seja com o atleta paralímpico na iniciação. Então, esses 70 atletas, eles vão receber uma semana de treinamento, assim, de atletismo, natação e badminton, né, para que eles aprendam quais são as características do esporte e os professores entendam como que eu posso trabalhar na minha escola, ou no meu clube, ou na minha associação, com essas pessoas com deficiência, de diversas deficiências. Então, a gente quer aproveitar essa semana para fazer de 2 a 8 de novembro. Eles vão ficar hospedados aqui em Manaus. São 50 alunos de Manaus e 20 alunos que vêm de outras capitais. Vêm de Roraima, Rondônia e Belém do Pará. Então, eles vêm para cá para participar dessa atividade. É uma ação conjunta com a SEDUC, com a Secretaria de Estado. E a gente quer fazer com que o esporte paralímpico seja democratizado. Cada vez mais pessoas, cada vez mais professores participem desse movimento e entendam como que, quando eu tiver um aluno com deficiência na minha escola, ele não vai ficar separado na aula. Ele vai participar junto, porque agora eu sei como trabalhar com essas crianças com deficiência. Então, a nossa ideia é justamente essa. E fora que a gente também organiza o Seminário Paralímpico. O Seminário Paralímpico, esse ano, a gente quer trazer professores da rede estadual e municipal e particular, e acadêmicos também, para aprenderem a trabalhar com 3 modalidades esportivas, que é o tiro com arco, a para-esgrima e a para-canoagem, que são as atividades que a gente está iniciando. E em Manaus nós temos um apelo muito grande, principalmente em relação ao tiro com arco e a canoagem. Lógico, isso é a nossa característica nossa. Exatamente, né? Que é uma característica nossa. Né? Então, essa democratização, né? Nós já temos um atleta que tem uma origem indígena, né? Chegou agora conosco também um de origem venezuelana. Então, a gente está sempre apto ali para atender essas pessoas de diversas características. Né? E a gente quer justamente isso. E em relação aos custos, né, fica muito mais em conta o comitê trazer esse evento, porém ainda existe o fator amazônico, né, que, por exemplo, para nós levarmos esses atletas classificados para competir em São Paulo, para competir em Brasília, é muito caro. Keegan, nós estivemos lá no evento e na oportunidade aproveitei e conversei com o Sandro Viana, que é o nosso medalhista olímpico. Dentro do ponto de vista dele, ele teve suas deficiências financeiras para poder se integrar, então ele entende bem o que é um problema de uma deficiência. Deficiência financeira também é uma deficiência que você encontra. Vamos ver o que é que o Sandro fala sobre isso. Nós estamos fazendo um trabalho dioturnamente para inserir o esporte paralímpico, principalmente na Vila Olímpica. Ela foi concebida olímpica lá na década de 90. Nós fazemos a adaptação para que ela também atenda ao esporte paralímpico. Hoje nós contamos com meios adaptados, com 54 rampas já construídas e com escolinhas exclusivas para o esporte paralímpico, além de total espaço. Isso já vem se repercutindo a ponto de chamar a atenção do Comitê Paralímpico Brasileiro e ele fazer uma etapa de nacional aqui em Manaus. É a segunda vez que ele faz uma etapa, já usando o atletismo e o halterofilismo, e ano que vem a gente tem mais novidades. Mês que vem nós já entregamos o CT de tiro com arco, que também é um esporte paralímpico. Então a gente vai poder não só continuar com essa etapa nacional aqui dentro da Vila Olímpica, como também ampliar os esportes. Vai ser muito importante. Nós já tivemos na Paralimpíada 3 atletas amazonenses. 3 atletas. A nossa esperança é que a gente possa aumentar o número de participantes? Com certeza. Nós fizemos um projeto pequeno, com 1 ano e 2 meses apenas de trabalho, para um ciclo de 4 anos. Tivemos um trabalho de 1 ano e 2 meses e já levamos 3 atletas paralímpicos para as Paralimpíadas de Paris 2024. Agora, com o processo completo de 4 anos, com certeza nós vamos levar mais. Lembrando que nós temos uma safra muito boa
em diferentes idades, isso vai poder fazer com que a gente encontre mais potenciais. E nós já temos atletas aí sendo campeões nacionais e liderando rankings nacionais. A presença da Confederação Brasileira, logicamente, significa que o trabalho que você está fazendo está surtindo efeito. Sim, é um empreendimento e um investimento grande, né? Com certeza, eles colocaram a gente na rota pelo 2º ano consecutivo e isso é uma decisão tomada a portas fechadas e colocaram o Amazonas já pela 2ª vez no circuito nacional. Isso mostra que sim, nós estamos fazendo um grande trabalho. Isso porque muitos atletas amazonenses agora estão participando de campeonatos nacionais. E eles também trazem a equipe deles que classifica esses atletas, que é muito importante, torna eles oficialmente atletas paralímpicos. E também eles estão cientes de que o governo está fazendo aqui. O governo do estado do Amazonas está dando bolsa esporte, tanto para o olímpico quanto paralímpico. São os mesmos valores, tem as mesmas vagas e tem as mesmas oportunidades, também tem as mesmas passagens. Isso fez com que o esporte paralímpico evoluísse bastante e eles cientes que eles têm o mesmo espaço, eles começam a se dedicar mais e o resultado está aí, com o número de medalhas que foi conquistado hoje. Duas perguntas são muito importantes para entender todo esse processo, né? Primeiro, a autoridade tem que entender que já existem obstáculos antes do paraatletismo, né? Que isso é verdade, e que o custo nisso, da integração, é mais barato do que a não integração. Você não envolver a pessoa no processo produtivo é pior ainda. No início da Zona Franca, quando era tudo puramente mecânico, eles empregavam pessoas autistas. Uma pessoa apertava 1000 parafusos todo dia. Para a nossa cabeça de pessoas normais, aquilo é estafante. O cara que, infelizmente, já tem, ou felizmente já tem esse tipo de deficiência, ele repete 1000 vezes e para ele aquilo é um movimento que acaba sendo... E é gostoso. O tempo todo ele vai, você tem que apertar 1000 parafusos, ele está lá apertando 1000 parafusos, você está integrando o camarada, está colocando ele na sociedade e tal. É por isso que nós somos melhores atletas para atletas a nível mundial do que os atletas normais. Eles superam a sua dificuldade cotidiana, normal, pegar um ônibus, se alimentar, subir num restaurante, ir para o cinema, ir para um show musical, todas essas dificuldades que nós não temos, eles têm. Quando vem uma oportunidade no esporte, eu vou arrebentar, porque esse é apenas mais um obstáculo na minha vida. Será que por isso que nós somos melhores paralímpicos do que olímpicos? Então, Dudu, essa é uma pergunta que é bem instigante. E assim, existe um trabalho desde 1990, 87, em relação à inclusão da pessoa com deficiência nas atividades físicas, nas atividades motoras, inclusive o PROAND é fruto dessa iniciativa lá do Ministério da Educação, junto com o Ministério dos Esportes, que trouxe essa massificação do esporte paralímpico para pessoas com deficiência. Então, eu acredito que a integração dessas ações, e naquele tempo não existia o Comitê Paralímpico, ainda era a Bradecar que ainda organizava os esportes paralímpicos no Brasil. Então, essa massificação de trazer a pessoa com deficiência e trabalhar as potencialidades delas por meio da atividade motora contribuiu muito para que nós pudéssemos descobrir novos talentos, juntamente com, claro, a formação de professores capacitados para esses esportes. Até porque o esporte paralímpico ele é um esporte longevo. Nós temos campeões paralímpicos no Brasil com 53 anos de idade, com 54 anos. E a idade esportiva para o esporte convencional, que eu não vou chamar de esporte normal, mas é convencional. Desculpa usar a palavra, mas você me corrige nas palavras. Está tranquilo, que é isso. O esporte convencional, a idade é mais curta, né? Com 34, 35 anos, você já aposenta, você não vai nem mais para as Olimpíadas, né? E tem essa possibilidade. E as pessoas com deficiência, ela, quando classificada no esporte, pode ser que em algumas janelas dessa classificação, ela seja a primeira e a única que compete no mundo, por conta dessa diversidade das deficiências. Assim como é ingrato, por exemplo, alguma pessoa que tem uma deficiência, mas que não é classificada para determinado esporte.
E aí o que acontece? Ela não pode, ela fica impedida de competir naquele esporte, mas ela pode tentar no tênis de mesa, no badminton. Então existe uma gama, e a gente inclusive trabalha com essa perspectiva que é do multiesportes. Ó, você gosta do atletismo, você pode experimentar a natação, você pode experimentar o halterofilismo, você pode experimentar o badminton, o tênis de mesa. E aquele você tem o segundo esporte, e quando você vai para aquele segundo esporte, na primeira competição ele é campeão mundial. Campeão regional, entendeu? Então, a diversidade dentro do esporte paralímpico é interessante por conta disso. Pode ser que daqui a uns 40, 50 anos seja mais difícil competir no esporte paralímpico por conta dessa especificação do treinamento para aquela determinada população, para aquela determinada deficiência. Mas hoje o Brasil se destaca pela organização do comitê junto às confederações, né? Que existe um trabalho conjunto ali e é um trabalho fair play, limpo, que a gente consegue entregar ao atleta gastando muito menos, né? E trabalhando a questão multidisciplinar, trabalhando a psicologia do esporte. Viu-se muito, por exemplo, das Paralimpíadas do Rio para as Paralimpíadas do Japão, que no Rio, muitos dos nossos atletas não ganharam ouro porque na hora não tiveram um trabalho psicológico forte. Diferentemente do que já foi se trabalhando até no Japão, onde já na psicologia do esporte trabalhou-se a mente daquele atleta para que ele pudesse, na hora da pressão lá da competição, superar aquela pressão e poder apresentar todo o rendimento que ele tinha. Eu quando falei do Sandro, você acabou de falar uma coisa muito importante. O Sandro estava na curva da decadência da idade. E as pessoas não queriam mais que ele competisse. Tu já está velho. E essa que eu falo da dificuldade. O Sandro provou a nós que quando a cabeça está positiva, sim, você consegue resultado, está aí. Nós temos só 3, na história do Amazonas, só temos 3 atletas que ganharam medalha olímpicas. E ele é um deles. Sim. E que se não for essa superação que ele teve, por isso que tem o nosso respeito, ele foi lá e disse, não, eu tenho condições. Compra a tua passagem. Vendeu tudo, comprou a passagem dele. Vai treinar, então, foi treinar em qualquer lugar e está aí. Está para a história, né? Porque quem escrever a história da Olimpíada vai estar o nome dele lá. Exatamente. Ele é um exemplo de superação exatamente por essa história como um todo que a gente conta. Mas eu só me preocupo com a pessoa que tem essa diferença de mobilidade se eu tiver alguém em casa. Quando você não tem, você não está nem aí, não está nem um pouco preocupado. Não quer saber se tem uma rampa para o cara entrar na biblioteca. Uma biblioteca banal, o cara está isolado. Embora as novas condições são diferentes. O cara não consegue pegar um ônibus porque a rua não tem, é buraco. Ele não pode sair de cadeira e roda da casa dele porque é cheio de buraco na rua. Uhum. O cara só pensa no outro. E esse que tem que ser integrado. O que te levou a se especializar nisso? Ou você é desses casos que tem alguém em casa próximo que vai te preocupar? Não. Você virou doutor para melhorar a sua performance, mas antes, o que te levou a integrar essa situação? Então, Dudu, não tive pessoas com deficiência na minha família, né? Agora que eu tenho o meu cunhado, que ele tem síndrome de Down, inclusive mora lá em casa com a gente. Paulinho, um abraço para tu. Né? E a minha esposa que tem uma deficiência auditiva, mas de um lado do ouvido. Mas... Não foram essa motivação. Não foram essas as motivações, né? Desde 2002, eu participei do ProAnd, no Polo HUGV. Eu fui convidado. Naquela época, como acadêmico ainda, o meu interesse era avaliação física na academia. O sonho de acho que a maioria dos acadêmicos de educação física é onde ganha dinheiro. Academia, né? É onde ganha dinheiro. Onde acha que vai ganhar dinheiro, né? E eu tinha essa intenção de trabalhar com avaliação física. Aí uma amiga minha me convidou, tu não quer trabalhar com avaliação lá das pessoas com deficiência? Aí eu quero, vamos lá. E aí era no hospital, naquele tempo o Getúlio Vargas, ele tinha um ambulatório ainda, atendia pronto-socorro e fazia cirurgia das pessoas com lesão medular. Eu lembro que a primeira pessoa que eu atendi lá para fazer avaliação física era um aluno, um paciente que ele era tetraplégico por um acidente de mergulho no rio e ele perdeu toda a mobilidade e sensibilidade abaixo do pescoço. E aí, como que podia pegar naquela pessoa? Nunca peguei numa pessoa
que não movimenta, sempre que você pede, ela vai e movimenta para você. E ela não movimentava. E como que a gente podia adaptar? E foi quando a gente começou a pensar em protocolos de avaliação, de como adaptar a avaliação motora, a avaliação física, até a reabilitação dessas pessoas. Então, a gente foi fazer cursos fora, fizemos curso no SARA, fui conhecer o SARA em Brasília, fui conhecer o Luci Montoro, lá em São Paulo também, que tem um centro de reabilitação de hospital dia muito legal. E conheci pessoas assim, médicos, fisiatras, fisioterapeutas, profissionais de educação física, que mudaram a minha perspectiva de entender como que a gente podia trabalhar a pessoa com deficiência. E eu acreditei que ali fosse um mercado muito bom para trabalhar, não no sentido financeiro, mas no sentido pessoal mesmo, Social. por trazer... É o social. Por trazer possibilidade de estudo e pesquisa para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, eu trabalhei no tempo de acadêmico na reabilitação, depois o Hospital Universitário me contratou para trabalhar com pessoas com deficiência. Nisso tinha o ProOnde também, ele era uma espécie de clube à tarde, que levava pessoas para competir. Nós fomos competir no Rio de Janeiro, fomos competir em Roraima, Boa Vista, em eventos regionais e nacionais. E aí fui ficando no esporte paralímpico. Quando eu me vi, eu estava treinando atletismo paralímpico com os atletas. Quando eu me vi, eu estava na SEDUC e na CEMED, atuando em escolas especiais. E aí eu fui conhecer na SEDUC o Augusto Carneiro, na CEMED, o antigo escola José Salomão e Emerson Prestes, que hoje eles não existem mais, mas foram para o André Vidal. Isso. E no André Vidal, eu pedi a minha transferência para voltar ao ProAnde para atuar no hospital, e hoje eu sou cedido pela CEMED para atuar pelo ProAnde. E aí é onde hoje eu já foco mais o trabalho no centro de referência e na SEDUC pelo Núcleo de Desporto Escolar, trabalhando o Paralímpico. Então hoje já está bem agregado assim no esporte. O que ele está dizendo, em outras palavras, que é importante a gente ressaltar, assim, o médico, dentro do seu limite técnico e científico, ele diz o seguinte: você tem que fazer isso. E eu preciso de um enfermeiro para fazer isso. O enfermeiro, no caso, é ele. Ele vai se especializar para entender, compreender que movimento ele pode fazer, que nem tudo você pode fazer, né? Você imagina um músculo que não se mexe há anos, você quer mexer. Então, parabéns pelo trabalho, é muito complicado, muito difícil. E eu vou aproveitar a oportunidade para falar uma história em que ele presenciou, né? Nós que estamos num veículo de comunicação há tantos anos, né? Eu já estou há 52 anos no ar, várias gerações passaram na minha vida. Você nunca imagina o que você está fazendo para o outro. Você está fazendo o seu trabalho, como você faz o seu. Você não vai nunca... Eu estou fazendo isso aqui para amanhã alguém me reconhecer. Não, você faz para fazer. Isso. O seu trabalho é a mesma coisa conosco. Então, aquela atitude dela foi maravilhosa. Você tem uma vida inteira voltada ao seu trabalho e alguém te reconhece como um bem. Sim. Não tem dinheiro que pague isso. Então, muito obrigado, você que reconheceu meu trabalho. Muitos outros, às vezes, não têm nem coragem de falar, e ela teve essa coragem, que é a coisa linda, né? Não me deve nada, eu só estimulei ela a ser o que ela é, ela conquista os seus espaços, né? Que eu acho que esse é o nosso trabalho. O jornalismo, quando ele é feito sem isenção de colocar o seu sentimento pessoal, ele é o mais honesto possível, e é isso que é o resultado. Isso. Kiko, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Saúde e bom trabalho, garoto. Tamo junto. Salve, salve. Olha, esta e outras histórias vai encontrar sempre aqui. Fique ligado que você vai gostar.